Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o foco é o informativo de jurisprudência número 866 do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Material fresquinho de 14 de outubro de 2025. E isso aqui é super útil, né? Para quem está na faculdade de Direito ou naquela luta dos concursos públicos. Nossa ideia, como sempre, é descomplicar, trazer o famoso direito sem juridiquês. E antes da gente começar, um recadinho rápido. Aqui na descrição do áudio tem um link para o nosso e-book Questões Discursivas Informativos STF e STJ. Ele é bem legal, sabe? Tem perguntas, respostas, ajuda a fixar o conteúdo desses informativos. E claro, adquirindo o e-book, o pessoal dá uma força enorme para a gente continuar com esse trabalho. Fica a dica. Bom, vamos lá então. O informativo 866 veio recheado. Temos vários temas importantes julgados em recurso repetitivo, aqueles que, criam teses que valem para todo o país, e também umas decisões bem interessantes das sessões e turmas. Vamos começar pelos repetitivos. O primeiro é o tema 1329, Direito Administrativo e Ambiental na veia. A discussão era sobre a validade da intimação por edital para apresentar alegações finais em processo administrativo ambiental. Isso lá atrás, viu? Na redação original do Decreto 6.514 de 2008. Mas a pergunta que não quer calar é: e se a administração sabia o endereço do autuado? Usar edital não era, meio absurdo? Exato, essa era a grande questão. O decreto original, no artigo 122, parágrafo único, ele permitia sim o edital, sabe? Publicado lá na sede administrativa e na internet, quando o parecer era para manter a multa. Só que isso batia de frente com a Lei do Processo Administrativo Federal, a 9784, que exige meios que garantam a certeza da ciência do interessado. Edital raramente dá essa certeza, né? Então, era ilegal, anulava tudo. Aí que tá o pulo do gato. Embora o meio fosse, digamos, inadequado por não garantir essa ciência toda, o STJ foi e aplicou um princípio clássico do processo, pas de nullité sans griffe, que basicamente significa: não há nulidade sem demonstração de prejuízo. Ou seja, simples intimação por edital, por si só, não era motivo para anular o processo inteiro. Ah, entendi. Precisava provar que aquilo realmente atrapalhou a defesa. Isso. A parte que se sentisse prejudicada tinha que demonstrar concretamente qual foi o prejuízo efetivo para a defesa dela. E tinha que fazer isso antes da hora de pagar a multa, inclusive. Não adiantava só dizer, foi por edital, tá errado. Tinha que mostrar o dano real, sabe? O foco foi no resultado prático, não só na forma. Mas é bom lembrar ao pessoal que isso mudou, né? Não é mais assim hoje. Fundamental. Mudou sim. Vieram outros decretos depois, o 9.760 de 2019 e, mais recentemente, o 11.373 de 2023, que alteraram essa regra. Hoje, a notificação para alegações finais tem que ser por via postal com aviso de recebimento, ou por meio eletrônico, ou outro jeito que garanta mesmo que a pessoa ficou sabendo. O edital ficou bem mais restrito. Perfeito. Então, resumindo a tese do tema 1329. A intimação por edital, naquela regra antiga do Decreto 6.514, só gera nulidade se a parte conseguir provar um prejuízo real e concreto para sua defesa. Agora, vamos para um tema que mexe com muita gente: direito previdenciário e processual civil, tema 1124. Aqui a coisa fica bem interessante, para dizer o mínimo. A discussão é sobre quando o segurado pode entrar na justiça para pedir um benefício, o tal do interesse de agir, e principalmente a partir de quando ele começa a receber, a famosa DIB, data de início do benefício. E o ponto-chave é: e se ele leva provas para o juiz que não estavam lá no processo do INSS? Como fica? Esse tema é bem complexo mesmo. O STJ dividiu a análise em duas partes principais. Primeiro, como se configura o interesse de agir. E segundo, como definir a DIB e os efeitos financeiros. Vamos lá. Parte 1. Interesse de agir. Para começar, regra geral. Tem que ter pedido antes no INSS. É o prévio requerimento administrativo. E esse pedido tem que ser apto, tipo, ter o mínimo de documentos para o INSS entender o que a pessoa quer. Se for um pedido totalmente vazio, o INSS pode negar de cara.
e aí não tem interesse de ir para a justiça. Tem que juntar os documentos e pedir de novo lá no INSS. Certo. Mas e se o pedido não está vazio, só está faltando alguma coisa? Boa pergunta. Se o pedido é apto, mas a documentação está incompleta para conceder o benefício, aí o INSS tem o dever de pedir para a pessoa complementar. É a famosa carta de exigência. Se o INSS não faz isso, não pede nada e simplesmente nega o benefício, aí sim o segurado ganha o direito de ir para a justiça. O juiz vai ter que olhar, foi negligência do segurado que não juntou? Ou foi o INSS que não colaborou como devia? E tem um ponto crucial, ligado a uma decisão antiga do STF, o tema 350. Geralmente, para ir à justiça, o segurado tem que levar os mesmos fatos e as mesmas provas que apresentou para o INSS. Se aparecer um documento novo muito importante depois, a regra é, faz um novo pedido administrativo. A exceção é para documentos que o juiz considere só complementares, não essenciais para mudar tudo. Entendi essa parte do pode ou não pode processar. Agora, e a DIB? A data que começa o pagamento, que é o que interessa no final das contas, né? Exato. Parte 2. DIB e os efeitos financeiros. Aqui a coisa se divide um pouco. Se o interesse de agir está ok, mesmos fatos, mesmas provas, e o juiz concede o benefício, a DIB vai ser a data em que a pessoa fez o pedido lá no INSS, a DER. Isso, claro, se ela já cumpriu os requisitos naquela data. Se ela só cumpriu os requisitos depois, aí a DIB vai ser nessa data posterior. Isso segue outra tese, o tema 995 do STJ. Ok. E se o INSS errou? Não pediu os documentos que devia? Aí a situação muda. Se o INSS falhou nesse dever de pedir a complementação e a prova que faltava aparece só lá no processo judicial, o juiz pode fixar a DIB lá na DER original. Ou na data posterior em que os requisitos foram cumpridos, claro. Mesmo que essa data seja antes da citação do INSS no processo. É tipo uma consequência pela falha do INSS em colaborar. Interessante. E se a prova realmente só surgiu depois? Tipo uma perícia que só aconteceu no processo? Exato. Se a prova fundamental só apareceu depois que a ação judicial começou, pensa numa perícia médica, um PPP novo, uma prova de trabalho rural, que não existia antes e era impossível conseguir. Aí a regra muda de novo. Nesse caso, a DIB vai ser a data da citação válida do INSS na ação judicial, ou, de novo, a data posterior em que os requisitos foram preenchidos, seguindo o mesmo tema 995. Uau, então a data de início do benefício pode dançar bastante, dependendo muito se o INSS colaborou ou não e de quando a prova essencial apareceu. Uma engenharia processual complexa, né? Com certeza. E sempre lembrando da prescrição, né? A pessoa só recebe os valores dos últimos 5 anos antes de entrar com a ação. É a súmula 85 do STJ. E o STJ fez questão de dizer que não precisava modular os efeitos dessa decisão, porque, segundo ele, isso já era mais ou menos o entendimento que vinha sendo aplicado. Beleza. Tema denso esse do INSS. Vamos mudar de áreas agora. Direito tributário. Tema 1350. A pergunta aqui é: a Fazenda Pública, o governo, pode corrigir a certidão de dívida ativa, a CDA, para mudar ou adicionar a lei que baseia a cobrança, isso depois que o processo de execução fiscal já está rolando? Parece só um detalhe. Mas... Parece detalhe, mas é bem mais profundo. A CDA é o documento que permite a cobrança judicial, né? Mas ela é só um espelho da inscrição da dívida ativa. Essa inscrição é um ato administrativo feito antes que verifica se a cobrança é legal e tem que ter vários elementos obrigatórios. A lei que rege isso, a Lei 6.830, exige que conste o fundamento legal da dívida lá na inscrição, e a CDA tem que refletir isso fielmente. Mas a lei não permite corrigir erros materiais ou formais na CDA até antes da sentença? Indicar a lei errada não seria um erro formal? Foi justamente aí que o STJ disse que não. A falta do fundamento legal correto ou um erro nele não é considerado um simples erro formal da CDA que você conserta com uma canetada. O STJ entendeu que esse tipo de erro atinge a própria validade da inscrição da dívida lá atrás ou até mesmo o lançamento do tributo. Compromete a certeza e a liquidez do crédito que está sendo cobrado.
Então não basta só trocar a CDA. Seria preciso, na verdade, rever a própria inscrição da dívida, o que não dá para fazer no meio da execução fiscal. Entendi. Então, qual foi a tese que o STJ fixou? Tema 1350. Não é possível a Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a certidão de dívida ativa, CDA, para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário. Ou seja, a base legal tem que estar certinha desde o começo. É um recado para a Fazenda ter mais rigor na hora de inscrever a dívida. Certo. Rigor desde o início. Seguindo no tributário, tema 1323. Esse é sobre ISS fixo para a sociedade de profissionais. Aquela sociedade de advogados, médicos, contadores, que prestam serviços pessoalmente, né? Elas podem pagar o ISS de um jeito diferente, um valor fixo por profissional, em vez de um percentual sobre o faturamento. A dúvida que chegou no STJ foi: se essa sociedade for constituída como limitada, a famosa LTDA, ela perde esse direito ao ISS fixo? Muitos municípios entendiam que sim, que LTDA já significava empresa. Exato. Esse regime diferenciado vem lá do Decreto-Lei 406 de 68. A ideia é tributar o trabalho intelectual, pessoal do profissional, e não a receita bruta da sociedade como se fosse uma empresa qualquer. Só que a forma limitada sempre gerou essa polêmica. Como ela limita a responsabilidade dos sócios, muitas prefeituras diziam: opa, isso aí já tem cara de empresa, não pode ter ISS fixo. Mas o STJ pensou diferente, né? O que vale mais, a etiqueta ou o conteúdo? Pensou diferente. O STJ bateu o martelo. A forma societária LTDA, por si só, não impede o regime de ISS fixo. O que importa mesmo é a natureza da atividade exercida. Para ter direito a ISS fixo, a sociedade, mesmo sendo LTDA, precisa preencher 3 requisitos, e tem que ser os 3 juntos. 1. Os serviços têm que ser prestados pessoalmente pelos sócios. Nada de contratar um monte de gente para fazer o serviço principal. 2. Os sócios têm que assumir responsabilidade técnica individual pelos serviços que prestam. O nome deles está em jogo. 3. E o mais importante, não pode existir uma estrutura empresarial que tire esse caráter pessoal da atividade. E o que seria essa estrutura empresarial? Funcionários, equipamentos, for mais importante que o trabalho intelectual do sócio, ou se a sociedade explorar várias atividades diferentes, sabe? Ou se terceirizar o serviço fim, aí descaracteriza. E o STJ lembrou que o próprio Código Civil permite que uma sociedade simples adote a forma de limitada sem se tornar automaticamente uma sociedade empresária. O que manda é o objeto social e como a atividade é feita na prática. Claríssimo. Então, tema 1323 na cabeça, CLTD não proibiu ISS fixo, o que vale é se a sociedade funciona mesmo como um grupo de profissionais prestando serviço pessoalmente, com responsabilidade própria e sem aquela cara de grande empresa. Mudando completamente de assunto agora, direito civil e do consumidor. Tema 1173. Esse aqui é super comum na vida real. A construtora atrasa a entrega do imóvel ou entrega com defeito. O corretor de imóveis, que só intermediou a venda lá no começo, também tem que pagar pelos danos junto com a construtora? Muita gente acha que sim, né? A expectativa do consumidor muitas vezes é essa. Comprei com ele, ele tem que resolver. Mas a regra jurídica, segundo o STJ, é um pouco diferente. O Código Civil define o trabalho do corretor. Ele faz a intermediação, aproxima comprador e vendedor. O objetivo dele é conseguir que o negócio seja fechado. Uma vez que o contrato de compra e venda é assinado, a obrigação principal do corretor, que é a corretagem, se encerra ali. Ele não participa da construção, não é responsável pela entrega física do imóvel, o serviço dele é outro. Mas e o Código de Defesa do Consumidor? Aquela história de responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecimento. O corretor não entra nessa cadeia? É uma ótima pergunta. O CDC fala sim em cadeia de fornecimento, mas o STJ interpretou o seguinte: para ser responsável solidário pelo produto, no caso o imóvel, o corretor precisaria integrar a cadeia de fornecimento desse produto específico. Normalmente, o serviço do corretor é a intermediação, a corretagem. É um serviço diferente da construção e venda do imóvel em si.
Por isso, a regra geral que o STJ afirmou é que o corretor não responde pelos problemas da construtora ou da incorporadora relacionados ao imóvel, atraso, defeito, etc. Ah, então a regra é não responder. Mas tem alguma exceção, algum caso em que o corretor entra na dança? Envolveu diretamente nas atividades de incorporação ou construção. Às vezes, o corretor também é o incorporador. A lei permite. 2. Se o corretor pertence ao mesmo grupo econômico da construtora ou incorporadora. Aí é tudo farinha do mesmo saco, né? 3. Ou se ficar provado que houve alguma confusão patrimonial, tipo dinheiro da construtora indo parar no bolso do corretor de forma indevida. Entendi. Fora dessas situações bem específicas, a briga do consumidor é direto com a construtora. E a comissão que foi paga ao corretor? Se o contrato com a construtora for desfeito por culpa dela, o consumidor perde esse dinheiro? Não necessariamente. Aí entram outras decisões do STJ. Existem teses, temas 577, 938, etc., que dizem que, se a construtora deu causa à rescisão do contrato, ela tem que devolver integralmente tudo que o consumidor pagou. E isso inclui o valor da comissão de corretagem. Ou seja, quem devolve a comissão nesse caso é a construtora, como parte da indenização total. O corretor só teria que devolver a comissão diretamente naquelas hipóteses de exceção que a gente falou, onde ele teve uma responsabilidade mais direta no problema. Faz sentido. Então, para fixar o tema, 1173. Corretor de imóveis, em regra, não responde por falha da construtora, atraso, defeito. A responsabilidade dele é pela intermediação. Ele só responde junto se tiver participado da incorporação, for do mesmo grupo econômico ou se houver confusão patrimonial. E para fechar a rodada de repetitivos, um tema de direito penal e processo penal. Tema 1377. É sobre o crime ambiental de poluição sonora. Sabe aquele barulho excessivo que pode prejudicar a saúde? O artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais, a discussão era: esse crime exige prova de que alguém realmente ficou doente ou correu risco concreto, e precisa de perícia técnica para provar o barulho. Pois é, a discussão surgiu porque um tribunal de justiça tinha desclassificado a acusação, tinha mandado para contravenção penal, perturbação do sossego, porque entendeu que não ficou provado um dano ou um risco significativo à saúde das pessoas. E o STJ? Concordou com isso. Não, o STJ foi por outro caminho. Analisando a primeira parte do artigo 54, causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que possam resultar em danos à saúde humana, o tribunal afirmou que esse crime é de natureza formal e de perigo abstrato. Formal e perigo abstrato. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer o seguinte: o crime acontece com a simples potencialidade de dano à saúde humana. Não precisa que o dano realmente ocorra, que alguém fique surdo ou tenha uma crise de estresse por causa do barulho. E também não precisa provar que existiu um perigo concreto e específico para aquelas pessoas. O simples fato de a poluição sonora ultrapassar os limites legais, criando um risco genérico à saúde, já é suficiente para configurar o crime. Presume-se o perigo a partir da conduta. Então isso facilita bastante a acusação, imagino. Não precisa daquela prova super difícil do dano concreto. E a perícia? Exatamente. Se o crime é de perigo abstrato e formal, a perícia técnica, aquela medição com decibelímetro e tudo mais, não é exigida como prova única ou indispensável. A comprovação da materialidade do crime, ou seja, que houve o ruído excessivo e que ele tinha potencial para fazer mal, pode ser feita por qualquer meio de prova idôneo que seja admitido em direito. Pode ser um relatório de fiscalização ambiental, pode ser o depoimento de testemunhas, um vídeo, enfim, outras provas podem suprir a perícia. Isso está bem alinhado com os princípios da prevenção e da precaução no direito ambiental, né? Agir antes que o dano aconteça. Ótimo. Então, a tese do tema 1377 ficou: o crime de poluição lá do artigo 54, caput, primeira parte, da Lei 9.605, é formal e de perigo abstrato. Basta a potencialidade de dano à saúde humana, não exige dano efetivo nem perícia obrigatória, podendo ser provado por qualquer meio idôneo. Ufa! Terminamos os repetitivos, mas ainda tem mais coisa boa nesse informativo. Vamos dar uma olhada numa decisão importante da primeira sessão que trata de ICMS. Vamos lá. É o ERESP
1854143, de Minas Gerais. Caso interessante sobre crédito de ICMS. Imagina uma empresa que fabrica gases industriais e medicinais, tipo oxigênio, nitrogênio. Ela usa muita, mas muita energia elétrica no processo. Só que durante a produção, parte dos gases não atinge a qualidade necessária e precisa ser liberada na atmosfera. São os gases ventados, que não são vendidos. A dúvida era: essa empresa pode se creditar do ICMS sobre toda a energia elétrica que ela usou, inclusive a energia que gerou esses gases que foram, digamos, para o lixo? Exato. A Lei Candir, que é a Lei Geral do ICMS, permite o crédito do imposto sobre insumos usados na produção. E, especificamente sobre energia elétrica consumida na industrialização, a lei autoriza o crédito sem impor muitas condições adicionais ali naquele ponto. Mas não tem aquela regra geral de que se a saída da mercadoria é isenta ou não tributada, o crédito do insumo tem que ser estornado? Os gases ventados não são uma saída não tributada. Essa era a linha de raciocínio da Fazenda. Se parte do resultado, os gases ventados, não é vendida e, portanto, não gera débito de ICMS na saída, deveria haver um estorno proporcional do crédito, da energia elétrica usada para produzi-los. Isso está previsto no artigo 21 da Lei Candir. Faz sentido, mas a primeira sessão do STJ não concordou, né? Não concordou. O entendimento que prevaleceu foi diferente. A seção entendeu que a liberação dos gases ventados não era bem uma saída de mercadoria não tributada, no sentido técnico. Foi visto mais como uma perda inerente necessária ao próprio processo produtivo dos gases que são comercializados e tributados. Ou seja, para conseguir produzir o gás bom que vai ser vendido, é inevitável que uma parte se perca ou não atinja a qualidade e precise ser ventilada. Sendo assim, consideraram que toda a energia elétrica consumida foi, na verdade, um insumo essencial para a atividade principal da empresa, que é a produção dos gases que vão para o mercado. Ah, então a lógica foi: como a perda é parte indissociável do processo para obter o produto final tributado, o insumo usado nessa perda também dá direito a crédito. Exatamente essa linha. Portanto, a empresa teria direito ao crédito integral do ICMS sobre a energia elétrica consumida, sem precisar fazer estorno pela parte correspondente aos gases ventados. Uma visão bem focada na realidade do processo produtivo industrial. Bem interessante essa perspectiva. O destaque do julgado foi nesse sentido, né? Energia elétrica usada na industrialização, mesmo que resulte em subprodutos não vendidos, como os gases ventados, gera direito ao crédito de ICMS por ser considerada insumo essencial à atividade produtiva principal. Ótimo. E para a gente finalizar, tem uma decisão da quarta turma que conversa diretamente com aquele tema 1173 que a gente já falou sobre a responsabilidade dos corretores de imóveis. Isso, é o Agint no Aresp 2539-221 do Rio de Janeiro. Ele reforça aquele entendimento, mas focando numa questão processual, a chamada ilegitimidade passiva da corretora. Ilegitimidade passiva quer dizer que a corretora nem deveria estar no processo, em certos casos. Exatamente. A decisão confirma a regra geral. A corretora, via de regra, só faz a intermediação do negócio. Ela não integra a cadeia de fornecimento do imóvel em si. A atividade dela é o serviço de corretagem. Ponto. Por causa disso, a quarta turma reafirmou que a corretora é, como regra, parte ilegítima para figurar no polo passivo de uma ação judicial que busca a devolução de valores pagos pelo imóvel. Isso quando a rescisão do contrato de compra e venda acontece por culpa da construtora ou da incorporadora. Ou seja, se o consumidor quer o dinheiro do imóvel de volta porque a construtora atrasou demais, a ação tem que ser só contra a construtora, não contra a corretora que vendeu. Em regra, sim. A corretora não tem, a princípio, a obrigação de devolver o preço do imóvel. A ação para reaver esses valores deve ser direcionada a quem efetivamente recebeu e tinha a obrigação de entregar o bem, a construtora ou incorporadora. E as exceções? São as mesmas do tema 1173? As mesmíssimas. A responsabilidade solidária da corretora e, portanto, a legitimidade dela para estar no processo e eventualmente devolver valores só aparece naquelas situações que a gente já viu. 1. Se a atuação da corretora foi além da simples intermediação,
Tipo, ela falhou gravemente no seu próprio serviço de corretagem, dando informação errada crucial. 2. Se ela participou da incorporação do imóvel. 3. Ou se ela tem vínculo societário comprovado com a incorporadora, mesmo grupo econômico, etc. Fora desses casos, ela é considerada a parte ilegítima para responder pela devolução do preço do imóvel. O resumo do destaque seria: 1. Corretora, em regra, não faz parte da cadeia de fornecimento do imóvel e não tem legitimidade para responder pela devolução de valores em caso de rescisão por culpa da construtora. 2. A responsabilidade solidária e a legitimidade só surge se a atuação dela for além da mera intermediação. E com isso, a gente cobriu as decisões-chave do informativo 866 do STJ, que separamos para essa nossa conversa. São temas bem variados, né? Desde questões ambientais, tributárias, até o dia a dia do consumidor e do segurado do INSS. Acho que fica bem claro como o direito é aplicado na prática, né? Não é só a letra fria da lei, mas como os tribunais interpretam e aplicam isso em situações concretas, muitas vezes bem complexas. Essencial para quem está estudando e para quem vai fazer prova. Sem dúvida, e tudo isso me faz pensar, sabe? Deixo até uma reflexão final aqui para o pessoal. A gente vê a complexidade das relações hoje. Pega o caso da corretagem imobiliária, que envolve o corretor, a construtora, às vezes o banco, ou interação entre o INSS, o segurado, a justiça. Com toda essa especialização de funções, o corretor só intermedia, o perito só avalia, o INSS analisa o que foi apresentado, até que ponto essa especialização realmente limita a responsabilidade de cada um. E, por outro lado, quando a colaboração entre essas partes ou a falha em colaborar, como a gente viu no caso do INSS com o segurado, acaba criando deveres e responsabilidades que talvez não estivessem tão claros assim na lei original. Fica a pergunta: será que as linhas que a gente traça hoje entre as responsabilidades ainda dão conta dessa teia de relações? Ou a própria interdependência está forçando a gente a repensar os limites e as pontes no direito atual? É algo para a gente continuar pensando. Excelente ponto para finalizar nossa conversa. Dá muito pano para a manga essa reflexão. Bom, agradecemos muito a companhia de todos nessa análise. Lembrem-se de dar uma olhada no link do e-book que está na descrição, viu? Pode ser um ótimo complemento para os estudos e ainda ajuda demais o nosso trabalho por aqui. Muito obrigada e até a próxima!